Oi, Rafa, boa noite, tudo bem? Ah, boa noite, tudo ótimo. Então tá bom. Aí. Bom, hoje nós vamos dar uma repaginada, né, Rafa, em algumas coisas que a gente já trouxe, mas que a gente vai trazer novamente. E o autoconhecimento como um todo e também os seus fragmentos, né, Rafa? E dentro disso, a gente vai começar a trazer algumas coisas que fortalece muito esse autoconhecimento, porque a gente, nesse tempo todo, a gente fala muito sobre as sombras, né, Rafa? Onde a gente traz, aonde a gente precisa olhar, e a gente também ter o entendimento que a gente precisa olhar, sim, os nossos pontos fracos, né, que são as nossas sombras, mas a gente também tem muita coisa boa para fortalecer em nós dentro desse autoconhecimento. A gente não vai deixar de falar o que a gente precisa olhar, tanto negativo, mas a gente também vai trazer um reforço, né, Rafa? Das nossas virtudes, coisas que a gente já traz, que a gente tem de bom e que a gente precisa fortalecer para ter um autoconhecimento, para ter uma expansão melhor de consciência e para ter um entendimento melhor de tudo, né? Então vamos lá. É, muitas das vezes, né, parece assunto repetido, mas é porque é de extrema importância. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, e a sua grande importância em a gente saber de tudo isso. Por quê? Porque é só se conhecendo, né, para que a gente possa crescer e evoluir. Porque a nossa evolução, o nosso crescimento depende do nosso autoconhecimento. Por quê? Porque as leis do universo, né, elas são claras. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, a gente vai receber de volta. Então, se a gente não se aprofundar no nosso conhecimento, se a gente não parar um pouquinho para se conhecer, como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai evoluir? Se o nosso crescimento, a nossa evolução depende da nossa transformação. E é uma coisa muito interessante que quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece os outros. É impressionante isso. E se a gente levar isso à risca, e a risca quando a gente fala é ir fundo nisso, se aprofundar mesmo, a gente vai ver que os grandes conflitos da nossa sociedade é porque as pessoas não se conhecem, né? Como a gente falou ali no começo, né? Por que a gente fala tanto das sombras? Porque normalmente nós manifestamos as sombras, né? Tá tão enraizado no nosso inconsciente que a gente manifesta nossas sombras. E a gente acha que isso é normal. E dentro disso, a gente não resolve as nossas sombras e também a gente não dá atenção para as nossas virtudes. A gente deixa de lado o que a gente tem de bom, né? A gente deixa de lado o que tem de bom porque a gente não enxerga, a gente reprime o que a gente tem de ruim porque a gente manifesta, e aí a gente estagna, a gente para. A gente não vai nem para trás nem para frente, problema, 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 sofrimento, 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 por uma simples razão. A gente não se conhece. E quando a gente fala ir a fundo, a gente não se conhece realmente. A gente não tem noção de quem a gente é. É impressionante. E tá na hora de a gente olhar com mais cuidado, com mais carinho para o nosso interior. Se a gente parar para analisar, tudo que a gente precisa está dentro
de nós, no nosso interior, no nosso interno. E eu acho que poucas pessoas pensam nisso, mas a gente vive dentro do universo, ou seja, do interior do universo. Ou seja, tudo que precisamos entender está no interior de alguma coisa. Então nós vivemos dentro do universo, no interior do universo. Logo, o que nós precisamos, seres humanos, para crescer, evoluir, está no nosso interno, está dentro de nós. Né? E como que a gente faz isso? É a gente tirar um tempo para a gente. E esse tempo não é coisas absurdas, não. 5 minutos, 10 minutos, e olhar para a gente. Pensar o que pensa, sentir o que sente, refletir sobre o dia, refletir as nossas atitudes, porque todo esse potencial somos nós. Né? Então somos nós, tudo isso somado junto é aquilo que a gente gosta, aquele termo que a gente não se encaixa muito bem, né, nas palavras, mas é o que a gente é. Todo esse contexto, todas essas energias, é o que a gente é o nosso ser, é a nossa essência. Né? Mas reprimimos o que não gostamos, não olhamos o que temos de bom, ou seja, vivemos estagnados. Aí, sofrimento, conflito, brigas, desentendimentos, um monte de coisinhas que a gente vê que as pessoas fazem porque não se conhecem. E hoje, né, Rafa, assim, a gente tem ideias de conhecimento, de autoconhecimento, mas são muitas coisas fragmentadas, né? É um pouquinho aqui, é um pedacinho ali, mas quando a gente faz esse trabalho mais profundo, a gente quer entender esse todo, a gente não quer pedacinhos de conhecimentos fragmentados, e nisso, esse todo, a gente precisa olhar para a gente com profundidade, tanto para a gente entender aqui, como para a gente entender aqui fora, para a gente compreender como tudo funciona. Então, assim, quando se fala em autoconhecimento, em conhecimento, hoje a gente tem aí muito fácil o entendimento disso, mas a gente não pega isso a fundo, não. Eu quero ter o entendimento disso e eu vou buscar. E quando a gente fala disso, o autoconhecimento, ele precisa, que é o que o Rafa já conversamos hoje, ele precisa trazer primeiro o desejo. E através desse desejo de se conhecer verdadeiramente, é que a gente começa a trazer a prática para a nossa vida. É isso que o Rafa falou, é sentir o que precisa sentir, pensar o que precisa pensar e começar a se movimentar dentro disso. A gente já não quer mais fragmentos de conhecimento. A gente quer o conhecimento real. E isso tudo começa em nós. É do que eu sou, como eu funciono, como eu lido com isso, com a minha escuridão, né, com as minhas sombras, com a minha luz. Eu olho só para a minha luz, eu olho só para as minhas sombras. O que eu busco dentro desses dois movimentos, essas duas energias, sombra e luz? O que eu trago? O que eu consigo com essas duas energias transformar em mim? Eu olho para uma, eu tenho privilégio de olhar mais para uma do que para outra. O que é bom, tá bom, vamos lapidar. Mas o que não tá legal, eu também preciso trabalhar, eu preciso olhar para isso com generosidade. Porque aquilo também me traz algo grande, me traz, é ali que está a transformação genuína de tudo isso que eu vou fazer comigo. Porque o que é bom já está ali, ele é bom. Mas o que não é tão bom, eu preciso também lapidar para que, de alguma forma, ele venha transbordar
o que precisa. E é ali, nesse movimento de sombra, que está o grande tesouro de transformação em mim. Mas é não esquecer das virtudes, das coisas boas, e ter uma atenção especial para aquilo também que são as minhas sombras, que eu trago como instinto, né? Porque o instinto, a gente fala de instinto, a gente já se remete a um animal. Então é o que a gente traz, essas sombras, são reações, são coisas que a gente faz do nosso dia a dia, da nossa vida, as reações, que é o inconsciente ali, que de alguma forma se apresenta para a gente, pede transformação. Então é onde a gente precisa olhar. E não só isso, é juntar essas duas energias e tirar o melhor de tudo isso. Então, assim, tem muita coisa boa, né, dentro dessa transformação. É algo que a gente vai buscar, vai trazer em nós, porque a partir do momento que a gente faz isso com a gente é capaz de trazer, entregar isso para o outro também, porque a gente só vai dar aquilo que a gente tem. É a nossa transformação para que o outro também consiga, de alguma forma, perceber que é possível a gente trabalhar essas duas energias de forma maravilhosa. Porque somos seres em evolução. E todo conhecimento está aí. É a gente poder olhar para essas duas energias e cada um com a sua polaridade, com a sua verdade, e a gente poder transformar, lapidar o que está melhor e trazer algo renovador para aquele que a gente não gosta tanto. Ou que precisa ser olhado e a gente precisa trabalhar. Então são coisas dentro desse autoconhecimento, porque até então a gente veio trazendo esse tempo todo para a gente olhar para esses lados sombras, mas a gente também tem muita coisa boa que precisa aprimorar, né, Rafa? Que precisa ser lapidado dentro disso tudo. O que as pessoas manifestam? A gente tem que prestar atenção nisso. Quando a gente fala prestar atenção na gente, o que a gente está manifestando? As pessoas, muitas das vezes, o que acontece? Elas dão ficam perdidas, isso é natural, né? Só que, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de ciência, as pessoas param aí, né, no ser humano e usam o autoconhecimento para crescer materialmente, para arrumar um bom emprego, né, para a sociedade, você, né, se destacar na sociedade. Então, associam esse autoconhecimento que trazem com o trabalho, só isso. Só que não param para pensar que o autoconhecimento vem lá da época de Jesus. Ele já falou, conhece a si mesmo. E por quê? Porque o que a gente manifesta? Então, esse profundo que a gente fala é você chegar até nesse ponto de conhecimento para transcender o ser humano. A gente tem que transcender o ser humano. Então, quando a gente fala ali, né, das nossas sombras, aí a gente vai analisar as nossas falhas, né, no que a gente é bom, o que a gente é ruim e tal. A gente não pode parar aí. Temos que ir além. Então, é transcender esse humano para chegar no nosso ponto que a gente gosta de falar, que é o sentir. Né? Então, o que você sente? Coisas do nosso espírito. Né? Sente raiva? Então, aí você já chegou no ponto do espírito. Né? Sente raiva ou sente amor? Ou sente os dois? A gente pode sentir os dois. A gente sente um pouco de amor e sente um pouco de raiva. Em qual momento você manifesta o qual?
Em qual momento você manifesta amor? Em qual momento você manifesta raiva? E aí é o que a Sol falou do seguinte, de trabalhar, né, o que a gente chama de sombra e o que a gente chama de luz. Você presta mais atenção na sua raiva e você trabalha ela? Ou quando você sente o amor, você também gosta de trabalhar o amor para desenvolver isso? O amor, ele é aprendido, a gente aprende a amar. É uma energia que a gente pode desenvolver. E a gente Que aprende a amar... dentro disso a gente pratica a temperança, né, Rafa? É a gente dosar, né? Isso aí que você falou, que você trouxe aí agora. E a gente vai explicar isso um pouquinho melhor mais para frente. Mas a gente precisa dessa temperança. Então, né, a gente desenvolveu o amor, a gente aprende a amar. E é aquele negócio que a gente fala, o quanto você ama? Você ama a si mesmo? Tá bom, já começou, né? E a hora que você se amar por inteiro, né, você vai expandindo isso para os outros. E aquilo vai crescendo. Vai para a sua família, vai para além da sua família, como a gente vai falar, vai para além das porteiras. Né? Só que a raiva é a mesma coisa. Então, qual a intensidade das coisas você sente no momento? É muito amor? É pouco amor? É muita raiva? É pouca raiva? É raiva muito intensa? É um amor muito intenso? Você se conhece? É nesse ponto que a gente quer chegar. Né? Porque é aquilo que a gente fala, se você sente amor, os teus pensamentos vão ser de amor. As tuas atitudes vão ser de amor. Não tem como ser diferente. A grande questão que falta do nosso conhecimento, que a gente traz, é quando a gente está em desequilíbrio com isso. Né? A gente acha que sente amor, mas sente raiva. Aí vem, você quer amar uma pessoa, mas você sente um ódio da pessoa, então alguma coisa está desequilibrada aí. Alguma coisa não está em harmonia. E é isso que a gente traz. Você ir tão a fundo que buscar a causa de tudo isso. E essa causa é no nosso espírito, é da nossa essência. Então é ali que começa tudo. É através do nosso espírito que manifesta o nosso corpo. É através do nosso espírito que manifesta a nossa vida. Então ali está a causa de tudo. Então, se você vai num autoconhecimento tão profundo quanto pede a realidade, fica mais fácil de você entender os comportamentos do ser humano, fica mais fácil de você entender por que as pessoas às vezes fazem algumas coisas, fica mais fácil de você entender por que tanto conflito, brigas, né, que acontecem entre as pessoas. Mas primeiro, tem que se conhecer, porque se a gente quiser entender a sociedade, entender o outro sem se conhecer a si mesmo, não vai dar certo, esquece. Não tem como. Né? Como é que você vai entender uma outra pessoa se você não se conhece, se você não sabe o quanto você ama, o quanto você odeia? E, né, para as pessoas reprimir o que a gente não gosta, é normal. É normal a gente ter isso. Nós estamos caminhando num estado evolutivo. É normal a gente sentir isso. Né? É normal a gente sentir raiva. O que não é normal é a gente reprimir isso ou, né, achar que não pode mudar. A gente não pode mudar. Pau que nasce torto, morre torto. Isso não é bem assim. Isso é complicado. Isso não é normal. Agora, você sentir raiva, você sentir ódio, ótimo. Trabalhe em cima disso, melhore. Transcenda isso. É aquele jogo de balança, né? Luz ou as sombras? O que pesa mais no momento? Veja, momento. Tudo é um momento. Tudo é movimento. Tudo é transformação. O tempo inteiro. Qual que é o grande problema da gente não se conhecer? É a gente não entender, né, esses extremos. Uma hora a gente está com raiva e oscila o amor. Aí já sai do amor e vai para a raiva. Né? Sai da alegria e entra na tristeza sem saber o que está acontecendo. Esse é o pecado do ser humano. É não saber o que está acontecendo. Porque se a gente sabe, aí é a grande chance da gente mudar. Aí é a grande chance da gente mudar. E tem aquele movimento, né, Rafa, que é que você sempre bateu na tecla, né? Porque eu sempre fui muito emocional. E hoje eu entendo que a gente precisa ter um equilíbrio. E a gente precisa também
trazer a razão para essas coisas, né? E assim, sentimentos a gente muda a todo tempo, né? Você acorda feliz. Se a gente for tomar atitude tudo dentro do que a gente sente, é o que eu tenho aprendido com isso, dentro desse equilíbrio. Se você for seguir só o sentimento, sem olhar para a razão dentro disso, a gente só mete os pés pelas mãos. Porque os sentimentos mudam todo o tempo. Você acorda feliz, daqui a pouco você já não está mais feliz. Você tem algum problema que ali muda teu humor, muda a sua energia ali, muda o seu sentimento ali. Então, assim, são coisas que a gente precisa olhar com clareza e mesmo sem querer a gente trazer o racional para isso, né? Para a gente poder entender esse sentimento que está se apresentando ali. É você trazer o seu racional para esse momento, para você poder ter entendimento, porque se você olha para isso só com uma emoção, a gente vai estar sempre tendo algo para a gente se desgostar depois. Porque a emoção, ela tende sempre a te colocar fora da razão. Ela te leva a você. E nisso a gente precisa encontrar o equilíbrio aí. Não que você não sinta, não que você não deixe as suas emoções, mas trazer também o racional para isso. É olhar isso com racionalidade para o melhor entendimento. Você começa a equilibrar esses dois polos ali dentro dessa mesma energia para ter o entendimento que a gente precisa. Porque senão a gente sai de foco. Ou a gente excede numa coisa ou a gente excede em outra. Então, assim, buscar o equilíbrio dentro disso. Tem emoção? Tem. Trazer o racional ali para isso funcionar com equilíbrio. Para mim ter inteligência, sabedoria de lidar com isso com outra perspectiva, com uma outra visão. E é aquilo, né, Rafa? É a gente se fortalecer nisso. Porque se a gente pesa só um lado e não pesa o outro, a gente acaba saindo de uma energia para outra ou deixando uma se sobressair em algo que você precisa ter um equilíbrio, que você precisa ter uma lucidez para resolver, né? Então, eu acho muito, hoje, né, eu acho muito importante isso, trazer um pouco disso, e manter o equilíbrio das duas energias ali, de uma certa forma, com sabedoria. Não tanto emoção, não tanto razão, mas a gente ponderar essas duas energias para a gente ter um resultado mais assertivo, né? E isso é autoconhecimento, né? É se conhecer, né? E saber que esse equilíbrio ele existe e chegar até esse ponto, né? A gente fala das nossas emoções, dos nossos pensamentos, mas a gente gosta muito de usar a questão energia porque facilita o entendimento de onde a gente quer ir, né? Então, quando a gente fala assim, né, que cada energia tem a sua vibração, tem a sua frequência, né, aí as pessoas começam a entender melhor aonde a gente quer chegar. Então, quando a gente fala assim, né, a razão, né, não é que ela sobressaia as emoções, mas ela controla, né, é um autocontrole.
A gente se autocontrolar, ter esse autocontrole. Pense bem, uma pessoa que sente raiva, qual é a vontade dela? Né? A vontade dela, muitas das vezes, varia, mas vamos dar um exemplo aqui, é sair arrebentando tudo. Né? Tá com a raiva, tá com um negócio, com um ódio, com sangue nos olhos, como a gente gosta de falar, né? Ela sai e faz besteira. Aí depois ela se acalma, aí ela se arrepende, mas aí já é tarde. Dependendo da besteira que ela faz, já é tarde. Ah, e como fazer então? Aí entra a razão, controlar essa emoção. Né? Você vai controlar essa raiva, vai botar um freio nela. E isso a gente faz como? Se conhecendo. Ah, tal situação me gera raiva, então eu vou começar a me controlar. Ah, antes eu ia lá e brigava. Né? Tinha raiva das pessoas, eu ia lá numa festa e brigava. Hoje eu vou embora com raiva. Melhorou. Já está controlando. Mais ou menos por aí. Até chegar um ponto em que você, né, não sentir raiva. Esse é o nosso objeto de evolução. É não sentir a raiva. Ah, mas eu vou sentir o quê então? Pois bem, a razão vai te encaminhar para a gente sentir outra coisa, outra emoção no lugar. Por isso que a gente... A razão acaba trazendo algo sólido, né, Rafa? É como eu consigo perceber hoje. A razão traz algo sólido que você sente que você saiu daquela emoção, porque a emoção, dependendo de como você sente, ela já te direciona, vai lá e faz isso. Se você está com raiva, você vai brigar. Se você está triste, você vai chorar. E a razão te traz algo sólido, então te faz parar, te faz olhar para aquilo tudo de uma outra forma. Eu acho assim, hoje, olhando para Sol lá atrás, de uns 2, 3 anos atrás, é o que eu consigo perceber, é que eu consigo sentir, sabe, dentro disso hoje. Houve essa mudança, hoje eu busco trazer, às vezes, sentimento, vem aquela energia e de repente você para, opa, você consegue ter um entendimento disso, você traz a razão de olhar as coisas por um outro ângulo, você conseguir fazer ter uma visão diferente disso tudo. Então, assim, traz algo real, e é isso que eu falei para você, é sólido, traz algo que te faz pensar, você agir diferente, porque o sentimento, ele é impulsivo, né? Ele é muito instintivo. Então, assim, e essa solidez que a gente precisa dentro da razão é muito importante para fazer a gente raciocinar, a gente pensar, a gente analisar todas as possibilidades dentro daquilo que a gente está vivenciando ali e ter o entendimento necessário. Então, isso é muito importante. Então, a razão, né, o pensamento, nos direciona o que a gente quer sentir. Então, por exemplo, no nosso exemplo lá, se a pessoa tem raiva e ela sabe, porque ela fala, só que muitas vezes ela fala sem sentido, né, sem prestar atenção. Ela fala, ah, se eu for lá eu vou brigar. Então não vai. Né, volta para casa, sai daquele lugar, daquele momento, daquele pico ali. Né, comece a se controlar, a entender isso. Porque a partir do momento que você entende o que te causa raiva, o que te faz sair do sério, você começa a mudar isso. Você começa a transformar isso. Aí os teus pensamentos, a sua razão, te leva para outras emoções. Por isso que a gente bate tanto na tecla do amor, porque o amor resolve bastante coisa disso. Você pensar em amor, sentir amor, né? Porque o amor, ele te deixa em harmonia. Ele traz a harmonia que a gente precisa. Né? Mas o interessante é a gente saber que momento a gente fica triste, que momento a gente fica alegre, e aonde que a gente oscila nisso. Mas isso a gente só vai fazer se prestar atenção em nós mesmos. A gente só vai entender, não adianta a gente ir buscar ajuda fora, para as pessoas direcionar, falar o que a gente tem que fazer. Claro que a ajuda sempre prática, é muito né, bem-vinda.
né? Mas se a pessoa não fazer, vai ser muito difícil dela entender o que está acontecendo com ela. E aí o que a gente vê aí fora é isso, né? Que é o que a gente fala dos fragmentos, é as pessoas falando o que os outros têm que fazer, né? Ah, não, você está com raiva por causa disso, disso, ponto final. E não é, porque a raiva, ela tem, né, os seus níveis, ela tem as suas associações. Tem gente que chora de raiva, tem gente que sai dando porrada de raiva. São duas coisas diferentes. E aí você pegar algo que te deixe acomodado, né, porque veio de fora, né, alguém falou aquilo que você queria ouvir. Isso é um grande problema. As pessoas falam o que a gente quer ouvir, né? Muitas das vezes a gente tem que ouvir o que a gente precisa e aquilo dói e a gente não gosta. Mas é isso que vai trazer a nossa cura, vamos dizer assim, é isso que vai trazer a nossa transformação. É justamente aquilo de pessoas que falam muitas vezes que a gente não gosta de ouvir, mas lá no fundo a gente sabe que é necessário. A gente sabe a realidade, né? A gente sabe que aquilo ali tem uma verdade. A gente só não assume. Por isso que o autoconhecimento é de suma importância, porque quando a gente olha pra gente, fica difícil da gente fugir disso. Né? Porque a gente, querendo ou não, a gente vai ver a realidade nossa. Né? Por mais que a gente queira dar uma mascarada ali, pensar em algo que nos traga aquele conforto, ou seja, a gente pensar naquilo que a gente quer ouvir, né? Pensar naquilo que a gente quer ouvir, aí a gente sabe que a verdade é outra, né? Então por isso que muitas vezes a gente foge do autoconhecimento, de nos olhar e buscar lá fora algo fragmentado, algo artificial. Porque lá fora vai ter o que vai falar o que a gente quer ouvir. E pronto, acabou. E a gente vai se conformar com aquilo. Mas aquilo não vai resolver os nossos problemas. E lá na frente vai trazer mais transtorno ainda. Por quê? Porque a gente precisa transformar o nosso interior se a gente quer mudanças. Não tem como fugir disso. Uma hora estamos tristes, outra hora estamos alegres. Uma hora a gente sente um pouquinho de amor e noutra hora a gente já sente muita raiva. E o máximo que a gente entender pode... por que de tudo isso. O máximo que a gente pode fazer pelo outro dentro disso, né, Rafa? Apontar, às vezes, muitas... a gente que já pratica isso um tempo, a gente consegue detectar algumas coisas. Mas a parte principal é o desejo e a busca, né? Pelo profundo disso. Porque autoconhecimento fragmentado, ele não resolve. A gente vai ter ali um momento, uma hora, mas a gente precisa. É de várias coisas que a gente faz. É a prática diária, a gente precisa praticar isso. Se a gente quer um conhecimento, a gente precisa praticar. E dentro dessa prática a gente precisa ter o desejo de buscar a fundo o entendimento de tudo isso que a gente vem falando. Porque a gente aponta, mas é de cada um. É o desejo de cada um. De realmente se aprofundar nisso, né? Então, quando a gente fala, né, em transcender esse ser humano, é a gente ir na realidade. A realidade é nua e crua. Né? É a realidade. Nós somos espíritos vivenciando uma vida física. Nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. Quer acreditem, quer não acreditem, se você buscar o autoconhecimento, você vai chegar nisso. Todos vão chegar nisso. Porque é a realidade do universo. Quando Jesus falou lá atrás para se conhecer a si mesmo, é para a gente chegar nesse ponto. Que a gente é espírito. Né? A gente está humano. Isso é passageiro e é fato.
É fato e fácil da gente ver. É passageiro. Um dia a gente nasce e um dia a gente morre, né? E nessa caminhada entre o nascer e o morrer, a gente tem que buscar essas transformações. O evoluir, né? A gente tem que exatamente. A gente tem que buscar essa transformação. E quando a gente fala nesse nível, né, de energia, a gente gosta de usar a questão de vibração. Qual é a tua vibração? Aí a gente vem com as emoções. É amor? Amor é uma vibração. A raiva é outra vibração. O ódio, outra vibração. Né? O pensamento são vibrações. Quando você pensa numa árvore, é uma vibração. Quando você pensa numa flor, é outra vibração. Então tudo isso, né, quando você começa a enxergar que você, né, não é mais ser humano, você começa a se enxergar como espírito, tudo isso vai mudando. Tudo isso vai se transformando. Né? E o que a gente gosta muito de falar é você sair de uma vibração para outra. E como é que a gente faz isso? Os nossos pensamentos. Por isso ter o controle, é a nossa razão. A nossa emoção, ela já é instintiva. Né? Ela está ali. Agora, o nosso pensamento, a gente consegue, né, ter esse autocontrole. A gente consegue ter esse equilíbrio com os nossos pensamentos. Como que a gente faz isso? Prática. A gente começa a praticar, trabalhar, né, a nossa razão. Ah, não vou mais sentir emoção? Muito pelo contrário, é aí que a gente vai sentir as emoções, mas a gente vai sentir as emoções de um jeito que a gente entenda o que está acontecendo. Aí é aquela história, a raiva, você já não vai fazer mais besteira. Você pode até sentir raiva, mas você vai ter um controle dela. Né? E aí esse controle você pode... É ser guiado por algo sólido, né, Rafa? Ter consciência disso. Pela tua própria essência, pela tua própria mente. E aí a gente vai parar de fazer besteira. Aí a gente vai pensar 2 vezes antes de brigar. A gente vai pensar 2 vezes antes de entrar em conflito. Porque tudo gera uma energia, tudo gera uma vibração. E se a gente briga, gera uma energia muito negativa. E isso nos prejudica demais. Porque a gente vai ter, como a gente falou nos outros vídeos, vai ter que limpar. Né? Quando a gente faz uma besteira que gera uma energia negativa, a gente